do hino deste Maria. Então nós passamos para o nosso Gilberto da Palavra e vamos todos, vibrar pelo nosso Gilberto para que ele seja um intérprete fiel do plano maior, para que nós estamos precisando ouvir e aprender. Sobre esse problema do livro que sumiu, tinha um espírita lá de Votuporanga, Carmelo Grise, que todo funcionário da fazenda dele que entrava, ele dava um evangelho segundo o Espiritismo. E ele deu para um dos funcionários e uma amiga dele pediu o evangelho emprestado. E ela demorou a devolver e pediu, por favor, fulana, me devolva o evangelho, que o doutor Robiel, o que ele vai pensar? Se ele me perguntar se eu estou lendo, se eu estou gostando, eu não sei o que dizer para ele, por favor, devolva o evangelho. Aí ela devolveu, vou te devolver semana que vem. Aí devolveu um evangelho magrinho e diferente do volume normal. Aí ele, mas o que é isso? O que está havendo? Aí ele veio a ver todas as páginas que ela gostava do evangelho, ela tirava e guardava para ela. Então ficou chamado, o professor José Jorge, que contou isso aqui, o evangelho resumido. Quer dizer, porque ela gostava muito. Aí o doutor Robiel soube, deu um evangelho novo para ela e um outro para ele, Então o livro é isso. Mas na pergunta que eu vou botar aqui, para a gente em casa, para a gente pegar para ler. Todo mundo fala nessa pergunta, é muito conhecida, se os espíritos veem tudo que nós fazemos. Olha só, se os espíritos veem tudo que nós fazemos, o que vocês acham? Eles veem? Veem. Então eles veem tudo que nós fazemos. Isso já é uma informação nova, Agora tem mais, não fica por aí não. 4, 5, 7. Eles podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Olha só, além de ver o que a gente faz, eles conhecem os nossos pensamentos mais secretos, inclusive aqueles que a gente, quando pensa neles, a gente fica vermelho, encabulado e gostaria de esquecer. Até aqueles pensamentos de atos mal feitos que a gente fez no passado e que gostaria de apagar da nossa memória, até esses eles conhecem. Então, gente, o rei está nu. Não tem saída. Nós não podemos nos esconder de ninguém. De ninguém. Às vezes o que a gente escreveu aqui se esconde, mas a gente tem que apanhar de novo. Então é isso que acontece. Emmanuel, sobre o problema, no livro Pensamento e Vida, disse o seguinte: a comunhão de pensamentos é constante, inevitável. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Quer dizer, tem uma lei que rege a comunhão, a afinidade das pessoas, o encontro das pessoas, a procura das pessoas, que é a lei da afinidade. Não tem saída, não tem como nós burlarmos ou dissimularmos essa lei. Aquilo que a gente gosta vai ter uma meia dúzia, para não dizer mais, centenas que gostam iguais a nós e que estarão junto conosco. Exatamente igual, seja no campo que for, moral ou físico, nós vamos ver isso. Por que acontece isso? É que somos, a rigor, palavra de Emmanuel, em qualquer providência, em qualquer opinião, a soma de muitos. E já contei isso, um dirigente espírita daquele tempo saiu do trabalho de gravata e ele dirigiu uma reunião espírita no tempo do bonde. No tempo do bonde, tem o tempo, né, Vicente? Do bonde, né? Aquele tempo do bonde, né? Então ele
pegou o bonde para ir para a reunião espírita, a Angelina também conheceu o bonde, né? Então ele foi para uma reunião espírita de desobsessão e resolveu, não sei por que, não pagar o raio da passagem do bonde, olha aí. Bom, eu confesso, quando eu estudei no Sousa Marques, o uniforme que a gente comprava numa alfaiataria que tinha em Cascadura, eles faziam o bolsinho daqui muito raso. Então eu vivia sempre, o dinheiro era curto, com aquelas moedinhas, eu e o Gilson, pula daqui, pula dali, a moeda pulava e a gente tinha que ficar driblando o condutor que cobrava. Então esse homem, já com recursos, resolveu não pagar a passagem. Chegou na reunião, está ele doutrinando um espírito, aconselhando o espírito, aí o espírito não ficou um pouco aborrecido e disse: vem cá, quem é o senhor para aconselhar os outros se o senhor não pagou a passagem do bonde? Olha só. Então não tem saída, viu, gente? Aquilo que a gente faz está registrado. É que, segundo Pedro Richard, nós vivemos duas vidas diversas, ele falou. Até mesmo três, uma em casa, outra no trabalho, outra no círculo religioso. Por isso que uma jovem chegou aqui e falou assim: escuta, eu posso morar no centro? O meu marido, casado de pouco. Por quê? Ah, no centro ele é tão bonzinho, vocês mandam ele fazer as coisas, ele faz, ele não reclama. Agora em casa, valha-me Deus. Então ela queria morar no centro, porque o comportamento dele do centro era diferente. Bom, então, por que é impossível viver duas vidas? Porque no plano espiritual é impossível simultaneamente viver de dois modos. Evoluir por duas rotas, trilhar dois destinos diferentes. Então é bom a gente se acostumando, viu? Para não ter decepção nem dúvida do lado de lá. Nos planos espirituais, continuou Pedro Richard, ninguém conseguirá ser ao mesmo tempo conscientemente benfeitor e obsessor, apóstolo e falso profeta. Então, gente, em face disso, não vale para o encarnado transformar a existência num campo de manobras, cheia de subterfúgios, não é? De artifícios, não vale a pena. Olha só que frase: porque a desencarnação é o processo que a vida se utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. Olha que síntese de uma realidade espiritual. A vida é o processo, a desencarnação é o processo que a vida utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. Não tem saída. Do lado de lá a gente se apresenta exatamente como nós somos. Pensando, sentindo, agindo e falando, nós ampliamos a nossa zona de influência. Alberto Seabra, médico homeopata que viveu aqui, espírita, ele disse: observando os sentimentos que porejam do corpo espiritual, através da aura, ninguém consegue ocultar intenções, sejam as mais profundas. Não há como, e nós vamos ver aqui, para os espíritos, a gente ocultar intenções. Vida física é uma cela, disse o poeta, que nos esconde no centro, mas a morte vem a ela e nos descobre por dentro. Então vamos nos acostumando, né? A não sermos artificiais, hipócritas, vamos ser. Não é que a gente vai usar a verdade para ferir, mas não, vamos ser coerentes com a realidade que nós somos, né? Nós temos, para vocês verem como é que funciona, o relato de um espírito em seus primeiros instantes de desencarnado. E ele não tinha consciência que estava desencarnado, olha só. Ele não sabia ainda que estava desencarnado. Sentia-se leve e ágil, pensando e ouvindo e vendo. Mas aí ele ficou surpreso, porque na medida que ele se afastava, ele viu o corpo deitado lá como se fosse uma cama, e as pessoas em volta do corpo. Mas ele viu um cordão
que ligava a consciência, o espírito dele, a consciência estava no espírito, ligava ao corpo. Então ele se sentia como que dividido, o espírito, a consciência com ele, longe do corpo, e o corpo lá na frente. Ele sentia-se como que repartido. Mas aí a coisa começou a ficar esquisita para o lado dele, viu? Ele notava também que as pessoas também se revelavam divididas em identidade de circunstâncias, porque, sem poder explicar o fenômeno, lhes escutava as palavras faladas e as palavras imaginadas. Olha só. Então, uma coisa é aquilo que a gente fala, outra coisa é aquilo que a gente imagina. A gente pode enganar o próximo aqui, mas do lado de lá não. Então, ele viu que ele tinha desencarnado pelo que as pessoas diziam. Uns chegavam perto da viúva e diziam: meus pêsames, perdemos um grande amigo. Isso era a palavra falada. Agora vamos ver a palavra imaginada, que ia igual um jorro elétrico e ia na direção dele, onde ele estivesse. Meus pêsames, perdemos um grande amigo, dizia a palavra. E o pensamento se lhes esguichava da cabeça com força de um jato elétrico. Não tenho pesar nenhum, este homem deveria realmente morrer. Vocês já imaginaram a perturbação e a inquietação na cabeça dele? Com a boca, meus sentimentos, o doutor morreu muito moço. Um outro que se aproximou da viúva. Refletiam pensando: morreu tarde, ainda bem que morreu. Vocês já imaginaram? A pessoa que não está preparada para chegar do lado de lá. Por isso que a gente tem que estudar a doutrina, minha gente. Para não ter trauma, para não ter ilusão nem surpresa negativa do lado de lá. A gente vai encontrar isso. Nós vamos encontrar pessoas que vão fazer um elogio enorme a gente, mas que está pensando uma coisa completamente diferente. Agora, então vamos ver, olha, tem uma obsessão que os benfeitores espirituais, aqui tinha um apagador antigamente, mas aqui, será que levaram o livro e o apagador? Não, só o livro. Ó, obsessão disfarçada, olha só, disfarçada, é leve. Obsessão, vamos botar aqui porque tem mais. Não tem só essa não, viu? Obsessão disfarçada. Vamos ver como é que funciona. Humberto de Campos viu Custódio e ele sabia que o Custódio fora espírita. Então ele disse: o Custódio saiu daqui melhor do que chegou, era espírita, sabia das coisas, então eu vou fazer uma reportagem com ele para escrever lá para baixo, para dizer ao pessoal como é que o Custódio estava, né? E aí, Custódio, tudo bem? Parabéns, hein? Você era espírita? Custódio abaixou a cabeça, triste, e disse: lê do engano, meu irmão. Fui vítima da obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. Os espíritos agiam de tal forma que eu nem de leve lhes pressentia a presença. Olha só a técnica deles. Porque se eles quisessem esganar, tirar, fazer o cara falar sozinho, subir numa parede, todo mundo corria, é mais fácil de curar. Todo mundo corre, bota o nome na desobsessão em vários lugares, faz reunião especial e cura. Agora, aquela obsessão que é só de pensamento a pensamento, leve, suave, disfarçada. Vamos ver como é que acontece. Fui vítima da obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. Os espíritos agiam de tal forma que eu nem de leve lhes pressentia a presença, através de considerações íntimas. É aquela frase surda, sabe como é que ele funciona? Eu vou ao centro hoje. Aí vem aquela frase surda na cabeça: você vai ao centro hoje? Você já viu que está formando um temporal? Aí a pessoa vai na janela: escuta, você já viu que lá tem tido assalto?
Agora lá tem tido muito assalto. E depois não é a violência, você voltar de noite. Então essas frases na cabeça da pessoa são as considerações íntimas daqueles espíritos que não querem, não se interessam que você vá ao centro. Porque você indo ao centro e se interessando, você vai mudar a maneira de ser. E aí eles vão perder um cliente. Então foi o que aconteceu com o custódio. Então ele foi contando na juventude, porque ele tinha um plano, ele tinha um compromisso dentro da área da mediunidade. Na juventude, quando ele pensava em entrar para a juventude espírita, mas que é isso, custódio? Você, jovem, vai deixar as baladas, vai deixar os bailes? Não, o espiritismo é coisa para velho, alma do outro mundo. E aí ele ia, um dia ia, várias vezes não ia, depois desanimava, sumia. Aí, casado, depois de casado ele cresceu, ninguém é perfeito, não é? Acaba casando, né? Ele casado, aí, custódio, o que é isso, custódio? Você agora tem compromissos, tem responsabilidade, a família para cuidar. Olha, essa frase é uma frase para derrubar muito médium do serviço. Primeiro a família. É uma frase lapidar, porque esconde uma série de simulações, uma série de subterfúgios, porque não é muito fácil, não. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada, disse Jesus, porque ele sabia que a gente ia encontrar dificuldade, que as pessoas não iam entender. Quantos espíritas desses que são firmes, que estão sempre indo no centro, médiuns, já escutaram estas frases? Só falta levar a cama para o centro. Qualquer dia desse vai morar no centro. Quantas vezes? A gente escutou isso sempre, porque é a resistência. E quando o custódio ficou na madureza, que é isso, custódio, a vida está difícil, não é? Olha só, o plano econômico, essas eleições aí malucas, você precisa fazer um pé de meia, resguardar o futuro dos seus. Porque, olha, nenhum pai veio aqui para ter a missão de botar o filho na faculdade. Não veio. Ele veio aqui para dar os ensinamentos aos filhos para que se transformem em homens de bens e não necessariamente com todos os títulos da faculdade. Isso é uma consequência natural, mas não o objetivo central. Aí chegou na velhice, que é isso, custódio? Vão chamar você de gagá, de velho gagá, larga disso, de alma do outro mundo, de fantasma. E aí, olha só o que o custódio falou. Meus perseguidores não me seviciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o quê? O que eles acalentaram no custódio? Quem acertar, ali apaga o pastel depois ali na cantina. Gente, porque os espíritos eles são inteligentes, os obsessores, eles olham o ponto fraco nosso. Os nossos interesses menores. E eles passam, então, a aumentar, estimular aquele interesse. Então, o custódio mesmo disse, eles passaram a acalentar o meu comodismo. Opa! Como o obsessor adora a gente acomodada. Aí, para eles é uma festa, olha só. Porque os espíritos, meus perseguidores não se viciaram, acalentaram apenas o meu comodismo e com isso impediram qualquer passo renovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias, que regressa de um campo fértil onde poderia amealhar inimagináveis recursos. É aquilo que nós falamos, é o ponto fraco, não é? Olha, o obsessor adora pessoas comodistas, pessimistas, preguiçosas, rotineiras, desanimadas e de mal com a vida. Eles adoram. Quando eles encontram essas pessoas, eles ficam felizes da vida. E eles estudam também os nossos vícios, que é os nossos senhores. O André Luiz entrou numa casa
para atender uma pessoa com um instrutor, e viu 2 espíritos da sombra que estavam na antessala. Aí a pessoa que eles iam atender estava na cadeira de balanço, fumando, lendo jornal. Um deles veio, abraçou aquele homem e deu a sugestão: beber, meu caro, beber, beber. Nisso que ele falou isso, o encarnado olhou para o bar e para a garrafa de uísque. Sentindo que a sua sugestão foi aceita, ele reforçou o pedido, abraçou mais forte e disse: beber, meu caro, beber. Ele foi lá, pegou a garrafa de uísque, fez uma dose e voltou para beber. E aí Honório Armon explicou: alcoólatra vampiro alça a boca de balde. Como é que funciona do lado de lá? Ébrio desencarnado, a hedionda sede aguça. Ispe dos lábios lambe e escancara a dentuça, tateia o vidro em vão do frasco verde e jalde. Rápido caça alguém no remoto arrabalde. Alcoólatra encarnado encontra lhe refuça a goela, que se inflama, enrubesce e empapuça. Coma sacar de si mais sede que a rescalde. Agarra-se o vampiro ao bêbado por entre as vértebras do peito e as vísceras do ventre. Toma-lhe o braço e o corpo, estala a língua bronca. Quer dizer, a associação já estava feita. E um detalhe: não havia desconforto do desencarnado, não havia constrangimento do desencarnado. Ao contrário, ele estava confortavelmente nos braços do desencarnado, que também estava confortavelmente nos braços do encarnado. A simbiose perfeita. A dupla bebe e as tontas na calçada. Cai de borco no chão, estira-se largada, delira, geme, dorme, espolinha-se e ronca. Eu fui 12 vezes ao dicionário para ver isso. Então é o lado desse problema visto no plano espiritual. Então, meus amigos, é isso. É assim que acontece. Vamos em frente. Então, olha, eles adoram gente comodista, pessimista, triste, preguiçosa. Eles adoram. E os poetas falaram sobre os médiums nessa condição. Médium que deixa o serviço por preguiça ou temor, pouco a pouco se transforma em ninho de obsessor. Quem falou isso foi José Cordeiro. Vou repetir: médium que deixa o serviço por preguiça ou por temor, pouco a pouco se transforma em ninho de obsessor. E tem mais: nos atropelos da vida já fiz esta descoberta: mediunidade entupida, enfermidade na certa. Está entupida porque não usa, que a pessoa não usa e entope. Então ele vai ter aquelas doenças artificiais que não estavam na programação dele, mas que ele adquiriu porque ele deixou entupir a mediunidade. Médium que deixa o serviço, não. Já fiz esta descoberta, nos atropelos da vida já fiz esta descoberta: mediunidade entupida, enfermidade na certa. E Manuel Serrador, Quintino Cunha, disse mais: desta verdade não saio. O médium firme na fé precisa, qual papagaio, de uma corrente no pé. Quer dizer, a corrente do compromisso, gente. Não posso, tenho que ir à reunião hoje. Mas vem cá, é o aniversário da fulana, você é fanática, não pode faltar um dia, não. É reunião mediúnica. A pessoa não vai entender hoje, no futuro vai entender. Deixa para lá que ela um dia vai entender. Então, minha gente, olha, não, a pessoa que pediu para ser médium. Uma vez veio uma moça aqui, sofrendo barbaramente 10 anos de mediunidade entupida. Gilberto, eu saio do trabalho 8 horas da noite. Eu digo: pede demissão. Arranja um trabalho que sai às 6 horas. É verdade. Eu falei: olha, minha filha, não fui eu que pedi a mediunidade, não, foi você.
Você que tem a mediunidade de incorporação, não fui eu que pedi, você que arrumou lá um esquema com os benfeitores e aceitou de boa mente. Não, prometeu fazer, porque o espírita é aquele que prometeu fazer. O espírita não está aqui, eu repito sempre, com um passaporte na mão. Está com a carteira de trabalho para poder trabalhar. Bom, Ivone Pereira narra um caso de uma menina de 10 anos de idade, olha só como o processo é sério, assediada por espíritos obsessores, comportamento estranho, desequilibrado, possui faculdades mediúnicas que futuramente poderão dar bons frutos. A origem, vejam, ela afinou-se com entidades inferiores antes da reencarnação. Antes da reencarnação, ela afinou-se com entidades inferiores. Vamos ver como é que foi o negócio. Deixou-se embair pelas suas mistificações e engodos. E afinou-se com eles. No simples intuito de se divertir. Olha só. Supondo-os inofensivos, arrependimento sincero, afastou-se das entidades da sombra, mas a cada um segundo as suas obras. Não obstante, os antigos companheiros do invisível assediam-na, tentando reavê-la para o sabor de velhos conluios. Remédio único, aliás, o trabalho de reeducação da menina, a base do evangelho, preces, paciência, vigilância, amor, disciplina rigorosa e caridoso interesse para com os infelizes, sedutores desencarnados. Mas isso dá trabalho, não é? Dá trabalho essa disciplina. Bom, agora vamos ver, nós vemos a obsessão disfarçada. Agora vamos ver a meia obsessão. Ah, essa aqui é maravilhosa. Essa aqui é a matriz dessa meia obsessão, sabe para que é? Para pegar espírita desprevenido. Ela foi criada pelos obsessores inteligentes, é uma matriz, é um HD próprio para pegar espíritas desprevenidos. Bom, ela começa devagarzinho, para que não assustar o cliente. Olha o que André Luiz fala, não sou eu que estou falando não, é André Luiz. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando por várias horas sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Gente, é assim que começa uma influenciação espiritual sutil, que está dentro da meia obsessão. Olha só como é que vai. De fatores que se destacam, viu? Fatores que se destacam, anotem para com vocês, conhecendo pessoas lá fora, que é claro que vocês não têm esse problema, mas conhecendo pessoas lá fora, para vocês alertarem essas pessoas. Dificuldade de concentrar ideias e motivos otimistas. Ausência de ambiente íntimo para orar ou concentrar-se em leitura edificante. Quem é que você tem o hábito da prece? A gente pergunta, tenho. Toda noite antes de dormir eu rezo. Não tenho o hábito da prece. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca fala. Nunca fala. Esse é que é o horário, o hábito da prece é de manhã cedo. Gente, nós não temos noção do peso da prece, do valor. Uma médium com uma dor de cabeça extrema, que estava tomando todo o seu corpo, de repente ela viu uma névoa branca, luminosa, entrando pela porta, envolvê-la toda, e na medida que envolveu o corpo, a dor de cabeça era tão intensa que doía o corpo todo. Na medida que aquela névoa foi envolvendo, ela começou a sentir um bem-estar, e a dor de cabeça foi embora. E ela, o espírito dela, a mediunidade, continuou na direção de quem estava fazendo aquilo. Aí chegou lá, tinha um moço humilde, encostado numa árvore, que era médium da reunião mediúnica que ela frequentava. Então partia dele aquela irradiação da prece que ele fazia, em favor dela.
E ela então perguntou a um outro companheiro, contou o caso a ele, e ele disse, olha, ele sabia que você estava doente, então ele orou por você. E naquela hora que você sentiu isso, ele estava orando por você. Então, gente, vejam o peso da prece, o valor da prece nas nossas vidas, mas tem que adquirir o hábito. Então, quem hoje leu 15 minutos de um livro bom, de um livro dos Espíritos, do Evangelho, 15 minutos, não precisa mais do que isso. Quem hoje desligou a televisão na hora do Fátima Bernardes para ler 15 minutos do Evangelho, permaneça sentado. Olha, eu li, unanimidade, todos eles leram. Porque eu já sei que isso é um vigor muito forte, nos tentando. Começa com Ana Maria Braga, com aqueles pratos, né, aqueles doces. Depois vai com Fátima Bernardes. Depois vai no RJTV. Depois vai no Vale a Pena Ver de Novo. Depois vai no Malhação. Olha, eu não vejo televisão não, viu? A minha mulher que fala. A minha mulher que fala. Bom, então, gente, tem que deixar um pouco para ler um livro desse. O doutor Bezerra entrou numa casa, viu um espírito desencarnado lá dentro. Quem é que está orando aí? Não tem ninguém orando, eu estou sozinho aqui. Não, tem alguém orando, eu estou sentindo vibrações de prece. Aí foram olhar num quarto, uma garota de 12 anos lia um livro católico. Gente, e a gente não quer ler livro espírita. E a gente não pega o hábito, o gosto para ler livro espírita. Eu peguei um livro aqui, eu até me arrependi um pouquinho, mas eu peguei, entendeu? Porque ele é um pouquinho grosso, mas eu vou ter que ler. Eu vou ler. Emmanuel comentando os Atos dos Apóstolos. Então, gente, nós temos que ler para ver se a gente muda o nosso foco, a nossa mentalidade, a nossa mente. Deixa eu ver aqui, isso aqui de vez em quando some. Bom, então continuando. Ausência de ambiente íntimo para orar ou concentrar-se em leitura edificante. Indisposição inexplicável. Tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Olha o pessoal pessimista. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Pessimismos subrepetícios. Irritações surdas. Queixas, exageros da sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa, hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. E André Luiz então arremata. São sempre, ele não diz pode ser não, tá? Ele diz, são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. É devagarzinho, é suave. São considerações íntimas de mente para mente, através da sugestão. E ele arremata. E até hoje não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se as meia-obsessões de quase obsidiados, que, embora despercebidas, são bem mais frequentes, minando as energias espirituais das criaturas. Então, meus amigos, é isso que acontece. Porque eles não querem matar o encarnado, não. O obsessor não quer matar, porque senão ele vai perder o freguês. Ele vai perder aquele fornecedor de hálito vital para ele. Então eles só anulam 80% das possibilidades dele e ficam com 20% para poder continuar recebendo daquela energia vital os recursos que ele procura, como nós vimos. O encarnado quer beber, ele pega um copo e a água, o líquido, se conforma dentro da formação do copo, né?
O desencarnado não tem copo, sabe qual é o canudo do desencarnado? É o encarnado, como nós vimos naquele soneto ali. Então, gente, tristeza natural é, mas ficar triste o tempo todo é que não é legal. Não é legal ficar triste, levar uma tristeza a vida inteira. Mágoa é natural? É. Guardar mágoas é que não é legal. Todo mundo tem tristeza, mágoa, um momento de raiva, de ira, isso tudo é natural. Agora a adrenalina vai normalmente e volta, acabou. Aí acabou. Não insista em queixar. O coração mais tranquilo, que fala só de pesar, acaba por atraí-lo, disse Ciro Silva. O coração, não insistas em queixar. O coração mais tranquilo, que fala só de pesar, acaba por atraí-lo. Tem gente que tirou patente do sofrimento, já reparou? Não, o sofrimento é meu, ninguém igual o meu, ninguém tem. Ele tirou patente registrada do sofrimento. Tá tudo bem, fulano? Tudo bem, mas olha, semana passada você precisava ver uma dor de cabeça e depois aquela dor que eu tenho aqui, acho que é reumatismo, também doía ao mesmo tempo, e aí ele vai fazendo um rol. Aí o outro, não, você nem tem ideia da minha dor, foi muito pior do que a outra. Quer dizer, os dois discutindo qual que era pior, os dois querendo patentear o sofrimento. Pobre do irmão que se deixa dia a dia reclamar, pois de gota a queixa envenena até matar, disse Belmiro Braga. Então tem muita gente que vai para o lado de lá antes da hora por isso. Tem muita gente que está com um monte de doença que não estava na coordenação, no espírito. Concorda, Vicente? Concorda, né? Claro. É. Bom, então olha só. Agora vamos ver. Nós vamos ver agora. Olha, eu tenho rinite alérgica. Olha, mas agora eu passei a tomar banho frio, a rinite está indo embora. Eu sofro de rinite alérgica. O meu consolo é que Herculano Pires também sofria de rinite alérgica. Então eu tenho essa fraqueza, vamos dizer assim, na minha defesa, nos meus anticorpos. Tem gente que é para ficar gripado, tem gente que é uma dor de cabeça, qualquer coisa, come o fígado. Então cada um tem uma característica. Então vamos ver as fraquezas que as criaturas têm, as inclinações morais que são portas abertas à obsessão. São pessoas, são clichês, são matrizes próprias abertas à obsessão. São aquelas pessoas que não mais desejam, segundo Emmanuel, são aquelas pessoas, repito, que não mais desejam. Vejam lá. Acentuar estudos para discernir com mais segurança. Zelar pela própria apresentação. Aprender uma lição nova. Multiplicar os interesses de viver. Gente, não é porque era meu tio, não. O meu tio, aos 80 anos, me deu uma lição morredoura. Estava plantando um pé de mangueira num sítio. Ele comprou um morro, só tinha capim melado, aquele capim que o boi come, né? Só tinha o capim. Ele transformou num pomar, fez um lago. Aí um dia foi um pastor lá, parabéns, meu senhor, o senhor devia agradecer a Deus por isso tudo, mas o senhor precisava conhecer isso aqui quando só Deus servia, quando eu não tinha servido ainda. Quer dizer, quando ele começou a servir, é que ele fez aquilo tudo, não deixou nas mãos de Deus. Ele transformou num pomar. Então, aos 80 anos, me deu uma lição que eu nunca mais esqueci. E procuro levar avante, até porque ele sabe que eu já levei avante, porque já passei dos 80 anos, embora não pareça. Porque eu tenho 80 anos, mas o que me deixa animado é um corpo de 79. Ele plantou a mangueira, gente, e falou: Gilberto, eu estou plantando essa mangueira aqui nesse sítio com o mesmo entusiasmo quando plantei a primeira mangueira há 40 anos atrás.
Então, gente, vamos trabalhar, esquece, não sei se vou morrer, entrou uma garota aqui, outro dia, não, eu matei cristão na fogueira, eu digo, eu também matei, eu, Gilson, qual o problema? Que diferença faz? Nós também matamos. E que vamos ficar presos lá no passado, pensando só naquilo? Não, tem que pensar no agora, daqui para frente. Bom, e eu esqueci onde parei, a minha palestra é decorada, eu vou ter que voltar do início. A novela nova não começou ainda, né? Dá para a gente chegar aí até umas 10 horas, né? Bom, então, aquele... Hein? Não, começou? Não sei, porque eu não vejo. Estou toda noite aqui, como é que eu vou ver a novela? Zelar pela própria apresentação. Aprender uma lição nova. Multiplicar os interesses de viver. Acentuar estudos para discernir com mais segurança, partilhar campanhas de educação e beneficência, fazer como a Beatriz foi, tomou a iniciativa, foi ser voluntária lá, meu Deus, está aprendendo muito, está ajudando aquele povo, podia ficar em casa vendo pela televisão, depois você paga o cafezinho, tá? Aperfeiçoar-se na profissão, prestar serviço ao próximo. Prestar um serviço ao próximo. Quem é que não pode fazer uma prece pelo próximo? Quem é que não pode segurar uma criança para que a mãe descanse um pouco? Não é? Quem é que não pode segurar uma saca, dividir o peso com uma criatura de idade? Todos podem. Olha quanta caridade. Quem é que não pode entrar sorrindo no ônibus e dar bom dia, embora o motorista sistematicamente não responda? Não importa, vamos continuar dando. Adaptar-se às novidades construtivas. Tem que se adaptar. Eu, quando comecei com esse negócio de computador, eu ligava, jogava paciência, normalmente perdia e desligava. Um dia eu estava conversando com os amigos, e um deles falou, qual é o teu e-mail? Eu falei, e-mail? Não tenho e-mail. Aí olhou para o outro rindo. E ele não tem e-mail. Eu falei, vocês estão pensando que eu sou bobo? Eu fui correndo para uma loja comprar um e-mail. Mas não achei, não. Aperfeiçoar-se na profissão. Tinha uma moça que era altamente escrava da rotina, funcionária pública. Ela só se permitia mudar isso. Ela ia de blusa branca e saia preta. Às vezes ela mudava, ia de blusa preta e saia branca. Não ia à festa da repartição, naquele tempo se falava repartição. Não, Vicente. Hoje é empresa. Ela não ia à festa porque terminava às 11 e ela dormia às 10 horas da noite. Você não vem à festa? Não, eu durmo 10 horas. E a praia? Não, praia só vou quando me aposentar. O defunto dela foi clarinho para a cova, porque ela não teve tempo. Antes de se aposentar, ela morreu, não conheceu a praia. Porque era presa à rotina. A rotina. É verdade. Alterar ideias e emoções. Ler um livro recente. Adquirir mais cultura. Recomeçar um empreendimento que o fracasso esmagou. Aumentar o número das afeições. Sofrer complicações em favor dos amigos. Criar novos recursos de atividade edificante em torno de si mesmo. Então, olha, todos esses que nós enumeramos acima são sujeitos à obsessão. São mais inclinados, mais perceptíveis, mais sensíveis ao processo obsessivo. Quem diz isso é Emmanuel e ele arremata. Todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando ao dever de melhorar-se mais e sempre, se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião.
Não adianta, o Espiritismo faz 80%, mas os 20% a gente tem que fazer, gente, que é a nossa parte, é vir ao centro, é procurar melhorar, mudar os pensamentos. Olha o que André Luiz diz. É imprescindível atuar na elaboração dos pensamentos do obsessor e do obsidiado. Imperioso dar outro rumo à vontade, deslocar o centro mental, conferir outros interesses e diferentes aspirações. Aí é a chave da desobsessão. A chave da desobsessão não está em outro lugar, está aqui. Olha, 90% dos processos obsessivos que conturbam a humanidade se instalam pelas brechas morais dos que fogem à responsabilidade de viver. Quem fala isso é André Luiz. Em nada se incomodando com a escolha de atitude perante as pequeninas ocorrências do dia a dia. Bom, agora vamos ver sobre a prece, mas antes da prece, uma vez apareceu uma senhora obsessiva, 3 irmãs obsidiadas lá em Uberaba, 3. Uma comia vidro. 3 meses de reunião de desobsessão não resolveu. Com Chico Xavier, hein? Lá na comunhão. Emmanuel, doutor Bezerra, dava passe, não resolveu nada. 3 meses depois, um espírito botou a cabeça de fora, era um escravo. Então ele contou. Elas foram fazendeiras no passado. Uma delas comia vidro, o beiço sangrava, o lábio. Aí ele falou assim, uma vez por falta boba, uma delas me fez um buraco em frente à varanda da casa grande e me enterrou no buraco, eu fiquei só com a cabeça de fora. Ela untou a minha cabeça de melado e açúcar. 15 dias depois, antes de eu morrer, eu falei sim, se alma existe, eu vou me vingar. Era ele que fazia ela comer vidro. E Cornélio Pires então contou, conheci Dona Amélia na fazenda, Ana Amélia Liberata, linda e rica mulher, mas rude e ingrata, sempre altiva no seu estrado de ouro e renda, gritava, deixava o pão mofando preso à lata, gritava que ninguém me desatenda, buscava conflitos de encomenda para zurzir os servos na chibata. Mais tarde veio a morte, a nobre dama padecia o remorso como a chama do fogo quando o fogo se apega à carne nua. O tempo voa e agora reencarnada, vejo-a sozinha, triste e abandonada, esmolando um socorro em cada rua. Então é isso, gente. Vamos ver o que a gente faz. Bom, André Luiz, para encerrar, conta que ele estava numa reunião mediúnica e viu todo mundo iluminado, todos os médios iluminados. Uma senhora e o filho, os 2 iluminados, ele ficou admirado, devem ser espíritos de luz reencarnados. Quando os 2 saíram da reunião, que ultrapassaram a rua, a calçada, a luz baixou. E 2 entidades da sombra estavam esperando o rapaz. Quando ele se aproximou, eles se abraçaram a ele, aí a vibração caiu. Não, acho que é muito para mim, eu sou imperfeito, tudo sugestão deles. Eu acho que eu vou abandonar, isso tudo é da minha cabeça, não é mediunidade não. Eu não sou médium, tudo da cabeça dos obsessores, para ele desistir. E André Luiz foi acompanhando com o mentor, ele indo para a casa dele, com as 2 entidades juntas. Olha só o que aconteceu. André Luiz notou que ambas as entidades mostravam-se terrivelmente contrafeitas na medida que foram se aproximando da casa dele. Alguma coisa impedia-lhes de acompanhar o jovem ao interior. E o mentor então falou, a prece traça fronteiras vibratórias. Falamos da oração fervorosa e reta. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas.
O santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração, repito, o santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Aí, não, eu não faço, não oro, não faço culto, porque a minha mulher não gosta, o meu marido não gosta. Vai para dentro do banheiro e faz. Eu conheci uma senhora que fundou o centro espírita mais organizado que eu conheço em Niterói, Grupo Espírita da Fé, fundado pelo Chico, que ela fazia o culto no banheiro porque o marido não gostava. Depois não, se tornaram verdadeiros ícones, paradigmas do trabalho. Então, gente, vamos fazer. A prece traça fronteiras vibratórias. Então, sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu, olha que beleza. Cecília orava em favor do marido e do seu coração saíam inúmeras partículas resplandecentes que inundavam o corpo e a alma do marido. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções. E muito particularmente, porque aquelas duas entidades, ele apanhou porque ele tinha problemas na área do sexo. Ele era viciado nessa área. Então, aquelas entidades se afinizaram a ele. Então, ela orava por ele e olha só o que acontecia. Os corpúsculos radiosos que ela emitia através da oração penetravam-lhe o organismo em todas as direções. E muito particularmente na zona do sexo, destruindo as pequenas formas escuras do vampirismo devorador. E o mentor concluiu: a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico, labial, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Então, meus amigos, é isso que acontece. E muitas vezes, muitos de nós somos afeiçoados, que também leva a obsessão ao meio bem. Quer dizer, a gente não faz o bem completo, a gente faz metade, porque nós temos dificuldade de nos desapegarmos do passado. Olha o que Emmanuel fala. Frequentemente somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Então, meus amigos, é assim que funciona. E eu encerro com um soneto de Leandro Correia sobre desobsessão, agradecendo inclusive a paciência de vocês. O espírito sem paz chora, clama, esbraveja, escarnece, esconjura, agita-se, esconjura. Fala o doutrinador com lógica e brandura, entram a sombra e a luz em súbita peleja. Mas um dia outro mais, e aquele que apedreja, mergulhado no fel de estranha desventura, cede à força do amor e em lágrimas procura levantar-se por fim da treva em que rasteja. Um coração de mãe é convidado à liça. Surge a reencarnação, promove-se a justiça. Um berço, um corpo novo, as correções austeras. E a desobsessão em sentido profundo continua no lar entre a escola do mundo e a dor que nos redime os erros de outras eras. Porque, gente, meus amigos, se nós não resolvermos os problemas das nossas obsessões, todos nós temos obsessores, diz André Luiz, todos nós temos obsessores. Não quer dizer que estejamos obsidiados, enquanto estivermos trabalhando no bem. Mas se não conseguirmos resolver os nossos problemas de desobsessão, na mesa mediúnica, ele será resolvido
portas adentro do lar. Muito obrigado, muita paz.